povo lindo, tudo bem com vocês? Então eu estou aqui novamente em mais um vídeo, trazendo aí uma palavra a qual o Espírito Santo colocou no meu coração. Para vocês aí que estão do outro lado, muitas vezes, às vezes a gente quer entender como que isso funciona, né, gente? Eu tenho orado ao Senhor e Ele tem me dado esse direcionamento. Então eu oro e às vezes procuro ali uma palavra, Deus traz ao meu coração, e muitas vezes, hoje mesmo, foi interessante. Eu meditava em algo e o Senhor falava, não, continua ali onde eu tinha parado nesse último vídeo, falando em relação aos nossos sonhos. Então o Senhor falava comigo em relação a isso, Espírito Santo de Deus. Quando eu falo Espírito Santo, Deus, Jesus é o mesmo, tá, irmãos? Vocês sabem aí que são os três, Pai, Filho e Espírito Santo. E mais quem está hoje conosco é o Consolador, Espírito Santo. Então ele dá para nós todo o direcionamento correto, né? Desde que você fala, Senhor, ó, eis-me aqui, estou aí em disposição para que o Senhor venha me usar. Então o Espírito Santo de Deus trazia para eu continuar falando sobre os sonhos. Por que isso? Porque a palavra do Senhor é assim, ela diz que ela é uma espada de dois gumes, ela corta dos dois lados. Então eu estou vivendo esse tempo, o tempo de viver os sonhos de Deus na minha vida. Então o Espírito Santo fala comigo para que eu passe para vocês. E você que está me seguindo aí, você que está ouvindo aí do outro lado, creia que é um tempo de viver sonhos, sim, independente da situação. Eu já tenho falado isso antes e o Espírito Santo de Deus trouxe isso ao meu coração. No começo do ano, no ano de 2019, passando para 2020, como todo mundo faz, né? E eu ali meditando e o Espírito de Deus trazia fortemente ao meu coração. Esse ano é um ano de vitória. Esse ano é um ano de mudança na sua vida. E ali eu me alegrei. Eu trouxe os vídeos falando sobre isso. Eu fiz aí, para quem não sabe, eu também estou lá no Instagram, tá? Eu vou colocar aqui para vocês. E ali eu fiz alguns stories, né, falando sobre isso. Uma bênção. Sabe aquela alegria do começo de mudança, ali, de final de ano para o começo do ano? E eu falei, glória a Deus, é o ano de vitória, porque só Deus sabe o que eu estava passando. Só Deus sabe quantos e quantos anos de humilhação, de vergonha, de roubo. É o tempo que Deus lhes permite para estar nos moldando. Por isso, quando eu falo isso com vocês, eu falo com autoridade, de alguém que viveu, de alguém que sentiu na pele. Olha, gente, eu até me emociono porque só quem sabe, só quem passa que sabe, não é verdade? Então, eu vejo isso muito forte ao meu coração. É um tempo de mudança, é um tempo de vitória. E eu criei. E eu fiquei ali, sabe? Porque muitas vezes eu falava, meu Deus, quando que o sonho do Senhor vai acontecer na minha vida? O Senhor mostrava algo, o Senhor falava. Deus tem muito assim de falar diretamente comigo, porque nós que somos cristãos sabemos que Deus tem várias formas de falar. Ele usa um profeta, ele usa a palavra, ele usa um louvor, ele usa uma criança, ele usa um mendigo, ele usa quem ele quiser usar. Muitas vezes nós vemos aí homens dizendo assim, ah não, não foi Deus que falou, ah não, Deus não faz dessa forma. Sabe, um comedor de arroz e feijão como nós, na verdade, quem somos nós para falarmos assim, o que Deus faz, o que Deus deixa de fazer? Saibamos nós que nós somos limitados. Nós não conseguimos entender a grandeza desse Deus. Por mais que você tenha lido a Bíblia, eu já li a Bíblia 50 vezes, de Gênesis a Apocalipse, eu conheço tudo, eu sou estudioso, eu sou teólogo, glória a Deus, é uma bênção sim conhecer a palavra do Senhor, se edificar, mas nós nunca saberemos a grandeza do nosso Deus. Nós somos muito pequenininhos, gente, nós temos que entender isso. Então, às vezes alguém diz assim, ah, Deus falou, Deus fez, Deus disse. Ah, não pode ser porque Deus não faz dessa forma, Deus faz do jeito que Ele quiser. O que acontece é que eu preciso crer, eu preciso ter um coração aberto para reconhecer a grandeza do nosso Deus e saber que Ele é poderoso infinitamente. Por mais que eu fale, ah, eu conheço Deus, eu tenho experiência com Deus, nós ainda não conhecemos, acredito eu que nem 10% do que é Deus, nem 10%. Mas voltando aí, nas promessas do Senhor, e aí eu tô lá firme e forte, confiando que é um ano de vitória, 2020 ano de bênção. De repente, do nada, Deus me mostrou algo aí, no sonho também, amém. Sempre Deus fala comigo assim, olha gente, se você não for cristão, você vai falar, é uma louca, porque nós que somos cristãos, nós verdadeiramente somos loucos, sabe? Porque acreditar em Deus, viver a palavra, viver os mandamentos, viver assim as promessas, é só para quem é louco em Cristo Jesus. É só para quem crê, é só para quem tem fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Você não vê, fala, como assim não tem saída, não tem como. Mas você crê num Deus grande, então você espera.
é loucura para aqueles que não creem. Mas se você está do outro lado, me ouvindo, eu acredito que você crê sim que esse Deus é maravilhoso, que esse Deus é grande. Então eu estava ali, de repente esse reboliço todo que aconteceu, não é verdade? Fechou-se igreja, fechou-se tudo, e as pessoas aí, infelizmente, muitas delas perderam suas vidas, muitas famílias enlutadas, uma situação muito complicada. E aí eu fiz esse questionamento, como assim? Como assim? Porque o Senhor, o Espírito Santo de Deus falou que seria um ano de vitória na minha vida. E agora essa situação? E o Espírito Santo de Deus veio assim fortemente no meu coração e disse: ei, acorda. Olha, você é limitada. Eu sou um Deus grande. Eu não trabalho de acordo com a crise do seu país, com a maneira que você vive nesse seu mundinho. Você entende isso? Deus não está preso à circunstância. Deus não está preso a essa situação que estamos vivendo. Tudo que estamos vivendo é simplesmente cumprimento da palavra do Senhor. O que há de vir virá e não tardará. Então estamos aqui no mundo vivendo tudo que terá que ser vivido. Mas uma coisa é certa, se Deus te prometeu algo, se Deus te deu um sonho, se Deus colocou um projeto no seu coração, creia tão somente no teu Deus. Deus não é limitado. O nosso Deus é grandioso. Na sua grandeza, na sua bondade, na sua... Como explicar Deus? Não tem como, gente. Ele é grande, ele é fiel. Então, ele vai... Se ele colocou um sonho no seu coração, ele vai fazer. Mas o que impede de nós receber nosso sonho é simplesmente a falta de fé. Simplesmente olhar as circunstâncias. Simplesmente ouvir o que os outros estão falando. Simplesmente dar atenção àquilo que está ao seu redor. Quando nós olhamos para Cristo, quando nós olhamos para o nosso Deus tremendo, nosso Deus fiel, nós conseguimos caminhar rumo à vitória. Então o Senhor falava comigo em relação a nossas limitações. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre Gideão. Eu falei sobre José no último vídeo, em relação a quando Deus te dá um sonho, então as coisas acontecem ao contrário. Foi o que, estamos vivendo aí. Mas olha, voltando aí, eu estava um pouquinho confusa, Mas voltando aí o meu raciocínio, verdade é que esse ano tem sido o melhor ano da minha vida. Olha, não sei nem como explicar, nem em relação à vida financeira somente não, porque Deus também tem entrado com providência na minha vida financeira. Tem colocado coisas que estavam fora do lugar, no lugar, tem aberto portas num momento tão difícil, sabe? Nossa, eu tenho recebido os bênçãos do Senhor assim, é como se fosse uma represa que está ali fechada, há anos fechada, e aí você vê aquela comporta que fala, que abre assim e começa a descer, sabe? Todas as bênçãos do Senhor. E é assim que o Senhor quer fazer na sua vida. É assim que Deus quer trabalhar no nosso coração, na nossa história. É um tempo de mudança, é um tempo de restauração, mesmo em meio a essa turbulência. Porque o nosso Deus não está limitado ao nosso tempo. Amém? Então, o Senhor falava comigo em relação a crer no Senhor e confiar no teu chamado, confiar naquilo que Deus tem falado contigo, não olhar a circunstância, não olhar o que diz a seu respeito. É interessante que alguns tempos atrás, eu passei por muitas coisas, e direcionada assim a me fazer parar, me fazer ficar estacionada. Satanás, ele tem os meios de trabalhar também. Então ele usa pessoas, ele usa situações para te prender, para te paralisar. E assim foi feito comigo alguns anos atrás. Eu fiquei parada num tempo, escutando o que os outros falavam, o que os outros faziam. Gente, as pessoas olhavam para minha cara e já falavam o que eu posso fazer para prejudicar ela. E assim eu ficava estacionada com medo, porque eu não sabia da real grandeza de Deus na minha vida, de como Ele me via, de como eu era grande, como eu era preciosa para o Senhor, como você é também. Então, o que eu quero dizer é que Deus foi trabalhando, eu me levantei para a honra e glória do nome do Senhor, e nesses últimos tempos estou eu vivendo novamente essa situação, vendo Satanás desesperado, vendo Satanás usando pessoas, aqueles até mesmo próximos da gente, sabe? Para te tirar do caminho, para te paralisar. Então, e hoje eu falo, meu Deus, só Deus faz essas coisas. Só Deus faz essas coisas. Hoje eu olho para mim e falo, não, Satanás, eu sei do chamado que Deus tem na minha vida. Não, Satanás, eu sei do propósito que Deus tem na minha vida. Então eu vou continuar firme e forte na direção que agrada ao meu Deus.
E é interessante isso, que há uma paz tão grande, uma alegria tão grande, e eu preciso transmitir isso para você confiar no Senhor, para você crer que Ele é sim na sua vida, que os sonhos de Deus que Ele colocou no seu coração vai acontecer sim, porque a palavra do Senhor diz que agindo Deus, quem impedirá? Não tem quem impeça, não tem quem impeça a grandeza de Deus nas nossas vidas. Quando Ele diz, vou eu abençoar, vou eu abrir, vou eu curar, vou eu transformar, vou eu salvar, Ele vai e faz. Independente da circunstância, independente da situação, independente se a ou B está tentando te parar no meio do caminho. Mas é necessário que você creia no Senhor, que você olhe para Ele e que você continue caminhando. Não dê ouvido ao que os outros falam, ao que os outros pensam. Eu sempre bato nessa tecla, porque isso me fez parar durante 20 anos. E eu sei o tempo que eu perdi. E hoje eu corro atrás desse prejuízo. Hoje eu tenho falado, Senhor, eu olho para Ti, Senhor, somente para Ti. E ouço, Senhor, a voz do Teu Espírito. E eu não quero nem saber o que os outros acham, o que os outros pensam, o que os outros falam. Mas é importante saber que a grandeza de Deus, que as promessas do Senhor venham se cumprir em nossas vidas, em todos os sentidos. E eu quero deixar para você uma palavra que está aqui em Juízes 6. Eu vou falar hoje sobre Gideão. Olha só o que aconteceu com Gideão. Vamos lá. O chamamento de Gideão. Juízes 6, do versículo 11 até o versículo 16. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bierezita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livre Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse, Senhor meu, com que livrasse Israel? Senhor meu, com quem livrasse Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás o midianita como se fosse um só homem. Amém? Então o que o Senhor falava comigo sobre essa palavra de Gideão? Gideão está ali no lagar, malhando trigo. Vocês sabem que o lagar não é lugar de malhar o trigo, mas ele estava ali porque ele estava com medo dos midianitas, estava escondido. Então Gideão estava com medo. Então Gideão estava se sentindo o menor da casa do seu pai, foi o que ele disse, no versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. Olha que interessante, como assim homem valente? Se ele estava ali no lagar escondido, ele estava ali com medo. Por que isso? Porque o nosso Deus nos olha diferente. O nosso Deus, quando as pessoas nos olham, eles olham, tadinha, coitada, coitado, ele não sabe, ele não pode, ele não vai fazer, ele é medroso. Mas o nosso Deus conhece a força que está aqui dentro de nós. Ele conhece a grandeza que está dentro de você. E como que eu faço para vencer? Para vencer minhas batalhas, para realizar os meus sonhos? Eu preciso passar a acreditar nisso. Porque ver que Gideão nessa situação, Gideão está se sentindo coitadinho, está se sentindo assim com medo, sentindo assim amedrontado, não é verdade? E o anjo do Senhor diz para ele, varão valente. Você entende isso? É assim que o Senhor te vê. É assim que o nosso Deus espera que nós também nos vemos. Então a história de Gideão, você sabe que após essa situação, ele pediu aí para que Deus confirmasse, provasse que realmente era com ele, né? Porque ele ia enfrentar uma batalha muito grande. Então o povo dele estava vindo de batalhas que eles tinham sido vencidos, porque por desobediência daquele povo. Mas como sempre, Deus sempre olha no meio daquele povo e escolhe alguém. E sempre escolhe aquele lá que quem olha fala não vai. Quem olha fala coitado, é pequeno, é baixinho, é medroso, é o quê? Nossa, tantas coisas, na verdade, que dizem ao nosso respeito, mas o nosso Deus sempre escolhe assim. Observa que quando o nosso Deus escolheu Davi para ser rei, Davi também era um menininho, pequenininho, largado lá no pasto do seu pai, onde cuidava das ovelhas, na verdade. E quantos outros que tem aqui na palavra do Senhor? Porque o nosso Deus vai contra aquilo que é
o correto que nós olhamos. Nós olhamos o que é aparência, nós olhamos assim, a pessoa é alta, a pessoa é bonita, a pessoa sabe falar, a pessoa é inteligente, a pessoa é formada, não é assim? Não é dessa forma, mas o nosso Deus vai lá e escolhe aquele que ninguém dá nada por ele. É assim que Deus faz. E hoje eu agradeço ao Senhor, porque eu sou esse tipo de pessoa que quem olha fala, ah, tadinha, coitada, não é nada, não sabe, não vai fazer. E eu, quantos anos eu acreditei nisso? Mas quando eu comecei a entender que o nosso Deus escolhe aquele que não é capacitado e ele capacita, aquele que não sabe e ele faz saber, aquele que não é e ele faz ser, a honra e glória do nome dele. Então é isso, Deus nos escolhe, não só a mim, mas como você também, entendeu? Para que o nome dele seja glorificado. Como seria o nome do Senhor glorificado se ele escolhesse, fulano de tal venceu uma batalha, mas ele era guerreiro, ele era forte, ele era valente. Normal, não é verdade? Mas não, ele escolhe aquele que não é, aquele que não sabe, aquele que não pode, aquele que é medroso. Mas ele vai ali trabalhando, lapidando, transformando e faz entender que nós somos grandes sim, porque temos um Deus grande. Então é isso, Deus quer que você entenda isso. Ele quer mudar a sua história, ele quer transformar a sua vida. É tempo de vitória? Sim, em meio ao caos, normal. Se você for olhar a palavra do Senhor, sempre em meio a crise, sempre em meio a batalhas, sempre em meio a situações contrárias, o Senhor manifestou o poder dele e mostrou que ele era Deus. No nosso tempo não vai ser diferente. Deus quer mostrar a grandeza dele na sua vida. Então não olhe o que os outros acham, o que os outros pensam. Olhe somente para Deus e confia que você pode sim, porque quem te capacita é o nosso Deus. Amém? É isso, coloque essa palavra no seu coração. Bora aí vencer em nome de Jesus. O Senhor está voltando, mas ainda há tempo aí de viver sim os milagres de Deus em nossas vidas. E através daquilo que Deus fizer na nossa vida, na nossa história, outras vidas também chegarão, porque eles vão querer saber que Deus é esse, que transformou a sua vida em meio a esse caos que estamos vivendo. Que Deus maravilhoso é esse, através das nossas vidas, o Senhor também vem libertar e transformar a vida de outras pessoas. Amém? É isso. Toma essa palavra para você e coloque em prática, tá bom? Vou ficar por aqui. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.